E pior que ela me enlouquece. Ela é podre. Chama a Jéssica. Chama a Jéssica. Sai do tripé, gata, sai do tripé. Pode vir dando chicotada em todo mundo. Chicotada em todo mundo. Tá vindo pra ali, eu não sei porquê, mas eu tô poeta. Não sei porque eu tava olhando pra ali, o negócio do som, acho que bem. Boa noite, gente. Noite, que de boa só eu. Como assim? Ah. Sério? Só tu que é a boa? A boa do... Ah, eu quero um leque agora, eu quero um leque. Ah, pronto, já tem agora mais um tropa problema pra Zinara. Trazer transformar as fichas em um leque. É sobre tudo do prêmio. Aí as perguntas vão vir em sanfona. Vamos começar? Está no ar mais um Bumba Meu Cast! Aplausos! Arrasou, bonita! Mana, é isso. Tá. O meu bicho tem dentes de leão. Olha a cara dela. E criança, como é que vocês estão? Tudo bona? Jura? Não, é bona de doce de leite. É que você tá na jura. Não aprendeu, né? Não, acho que Suzana Vieira. Vai só no improviso, aí não sabe, entendeu? Mas é isso, vamos lá. Depois desse coió, toda essa humilhação toda no começo do episódio. Onde nós estamos, gatinha? Na Agência Criative, Unidade da Cama. E o que se trata, Agência Criative? Diga pra nós aí, gatinha. A Agência Criative tem de tudo, meu amor. É o slogan, né? É um lugar onde você encontra de tudo. Se você tá precisando de uma empresa que te ajude, que te auxilie no teu projeto, sonhou, pensou, mas não tá conseguindo executar, entre em contato conosco, a Agência Criative. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Mas vamos deixar bem claro do que se trata, né? O que a gente pode encontrar aqui na agência... Na agência tem de tudo, quer dizer. Na Agência Criative, o que temos aqui? Temos bailarino? Temos. Temos design? Temos. Temos programador? Temos. Temos social media? Temos trabalhos com vídeo, áudio? Tem estúdio de podcast? Tem fotografia? Gente, é isso. Tá precisando... Menino, o que foi? Tá precisando de qualquer ajuda? Só entrar em contato conosco. E também pode estar lá seguindo @Agência Criative. Já terminou o merchan, gata. Tá bom. Mas assim, eu tô te achando um pouco pra baixo, assim, borocochô, que foi? Ô, mana, não tô bem, né? Ô, mulher. Vem ver. Vem ver. Tô cantando ali. Ah, música errada, desculpa, gente. Mas vamos lá, quem é o convidado de hoje? Porque tu estragou a entrada, mas tudo verdade. Bem. Quem tá aqui hoje com a gente é Nélio Silva, presidente da Império Serrano. Aplausos. Aplausos. Ixi, eu derrubando a mesa. Aplausos! Boa noite, seu Nélio, tudo bom? Boa noite. É uma satisfação muito grande para nós da Império Serrano, comunidade do Monte Castelo, estar participando desse encontro aqui festivo, encontro com essas pessoas tão ilustres do nosso estado. Ai, meu Deus, que faz assim algo diferente em prol da nossa cultura e em prol de as coisas de um modo geral. Então nós estamos aqui com essa satisfação e estamos também aqui à disposição para colaborar com esse nosso encontro de hoje. Certo, muito que bem. Deixa eu lhe falar um negócio rapidinho. Não liga não, a gente é meio doido mesmo da cabeça, tá? Mas a gente vai levando aí a nossa conversa, nosso bate-papo. Primeiramente, a gente queria agradecer a sua presença, né? A gente tem um grande apreço pela escola, né? Uma escola que, para quem não sabe, é do bairro da nossa família, parte de pai. Como a gente estava falando no bastidor, nossa família toda, parte de pai, participava da escola. E quando chegou o convite para a gente também integrar a escola, foi muito gratificante, emocionante. E é isso que a gente está querendo expor aqui para a galera, né? Um pouco da Império Serrano daqui, ok? Para começar, a gente queria uma mini biografia sua. Nome, idade, profissão, bairro, signo. Eu me chamo Nélio Pereira da Silva. Eu sou formado... Tinha graduação pela Universidade Federal do Maranhão, o curso de História Licenciatura. Tenho também uma especialização pela Universidade Estadual do Maranhão sobre História do Maranhão.
e nós também somos professor da rede pública, a disciplina História, e além disso também na vida artística, nós somos compositor e também cantador do Bumba Boi de sotaque de Zabumba. Então a gente tem digamos assim, um leque eclético, tanto na questão pedagógica, como também na questão cultural. Então, basicamente, é essa a nossa trajetória. Eu morei muito tempo lá na Vila Palmeira, mas eu nasci no bairro do Caratatila. E no bairro do Caratatila foi quando eu tive a minha iniciação, através do meu pai. Meu pai, neutro, era matraqueiro do boi da Maioba. Então, a gente no bairro do Caratatila, está com idade de 8 a 6 anos aproximadamente, e a gente fez um boi chamado Boi de Cofo, lá do Caratatila. Participava eu cantando, mesmo com a idade já de 8, 10 anos. E esse boi desfilava lá pela rua Gonçalves Dias, que era a rua onde eu nasci. Então, posteriormente, a gente tivemos uma trajetória. Meu pai também, além de ser matraqueiro do boi da Maioba, tinha lá um grande destaque, levava a gente para o boi da Maioba, nessa idade. E nós começamos a ter aquele gosto pela questão cultural, eu e meu irmão principalmente. Hoje se encontra na cidade de Salvador. Nesse inter de tempo, a gente comecei a tocar pandeiro, comecei a tocar matraca, isso no lado de Bumba Boi. Mas antes, meu pai também fazia parte da escola de samba Estrela, que era lá do bairro da Iva Saldanha, e a gente era a baliza dessa escola de samba. Então, veja bem, naquele tempo a escola de samba era mais ou menos no estilo de Fuzileiro da Fusarca, e tinha diversas escolas de samba. Acho que aqui tinha aproximadamente umas 40 escolas de samba. Então, a gente, já com essa idade também, além tinha a vertente, tanto na parte de Bumba Boi, como matraqueiro e como tocador de pandeiro, e já anteriormente participando cantando no Bumba Boi de cofo de criança. Então isso foi tudo nos balizando para que nós pudéssemos ter essa trajetória hoje que nós já estamos, digamos assim, implementando na época de hoje. Já estou com 63 anos de idade, a gente já tem 30 anos de cantoria. E isso sem levar em consideração esse tempo que eu estava lá cantando com o boi de cofo de criança. Então, basicamente, é essa a nossa trajetória no aspecto, digamos assim, cultural, que envolve tanto a questão de Bumba Boi, como também a questão da escola de samba. Eu tenho hoje 2 filhos, né? Meu filho hoje está com 10 anos, Neilson, o mestre Neilson. Neilson é o mestre da bateria do Império Serrano, a bateria Furacão. Essa bateria, sob a batuta do Neilson, ela conseguiu galgar espaço hoje no Carnaval Maranhense. E a escola de samba, ela é tida hoje com a sua bateria, é um dos itens mais fortes que nós temos no Carnaval do Maranhão, e é uma bateria extremamente considerada e respeitada em todos os locais em que ela se apresenta. E a Naila, que é a diretora de evento da Império Serrano, ela também é a que faz toda aquela parte midiática da escola. Então, praticamente, a minha família toda ela é envolvida na escola de samba da Império Serrano, isso sem falar da minha esposa Meriluz, que também é uma das diretoras da Império Serrano na atualidade e filha de Antero Viana, que foi fundador da escola de samba Império Serrano. Certo. O senhor disse pra gente que é cantador do Boi de da Fé em Deus, não é isso? Verdade. Como surgiu o convite para você ir para lá, para Fé em Deus? Eu já estava com aproximadamente, eu acho que uns 25 anos de cantoria, quando eu cheguei na Fé em Deus. Fui convidado por um colega chamado Tunico, que era o presidente do Boi da Fé em Deus naquela oportunidade, que ele já me conhecia, ele me fez o convite. E como a gente achou esse convite interessante, nós aceitamos o convite e já estamos participando desse grupo folclórico já aproximadamente 6 anos. Então, 6 anos nós estamos lá na cantoria, juntamente com outros colegas
dando a nossa contribuição para esse grupo e também na questão de cultural como um todo. O senhor concorda de que, assim, nas programações, né, o Boi de Zabumba ele está ficando um pouco a desejar? Veja bem, o Boi de Zabumba, ele teve as suas origens, quanto a alguns historiadores, na cidade de Guimarães. Não, a cidade de Guimarães, ela era, naquela oportunidade, feita por pessoas que eram, digamos, descendentes de quilombolas. Essas pessoas, digamos assim, construíram essa vertente cultural e aqui em São Luís, isso foi transmitida para algumas pessoas antigas, entre eles Antero Viana, que fazia parte do Sindicato dos Estivadores. Então vejam que na questão de vertente do sotaque de Bumba-Boi, de Zabumba, ela tem uma ligação muito intrínseca com as pessoas que trabalhavam, que eram estivadores. Talvez essa questão de ser feita por pessoas muito simples, humildes, até consideradas como rústicas, eu penso que teve influência, digamos, na feitura do boi hoje. Ou seja, se você pegar digamos assim, essa programação do São João, verifica que dos locais de destaque não tem a presença do Boi de Zabumba. E quando tem a presença do Boi de Zabumba, você verifica que, pela própria falta de apoio, não tem assim alguma coisa assim apelativa e contagiante para as pessoas que estão assistindo. Porque é uma batida muito frenética, não tem a participação, digamos assim, do povo em si na roda do boi. E isso faz com que talvez tenha alguma aversão por parte de algumas pessoas. Eu creio que a situação em que hoje o Boi de Zabumba vive tem muito a ver com a sua formação, que talvez não seja formação muito, digamos, aquinhoada pela sociedade, e também por conta de que as autoridades não têm dados públicas, estadual, municipal, não têm dado aquela atenção que deveria dar para essa parcela de grupo cultural. Se a coisa permanecer no estado que está, penso eu que algum tempo futuro nós só vamos ver falar de Boi de Zabumba através dos livros, de algumas escritas, mas é preciso que as autoridades dêem uma atenção especial para a questão do Boi de Zabumba, conversando com as pessoas, indo lá, visitando, designando as pessoas para que possam ver, tenham um olhar um pouco mais diferenciado. Vocês observem que no período junino, período carnaval, folclore de São João, né? Você vê que quando o Boi de Zabumba da cidade de Guimarães, quando ele se apresenta aqui em São Luís, ele tem um grande apelo popular. Por conta de quê? Eu penso além de ter um repertório muito bom da questão da toada diversificadas, que trata de temas muito, digamos assim, que a sociedade está clamando por alguma espécie de protesto. E de protesto, de socorro, às vezes. E aí, se você vê os nossos grupos daqui de São Luís, precisa dar uma reciclada nesse aspecto também. Eu estou dizendo que o problema não é só na questão de apoio das autoridades, mas nós precisamos também do Boi de Zabumba, garantindo a sua parte original, mas buscando alguma coisa de atratividade para que as pessoas sintam-se pertencentes a esse grupo também. Então, juntando esses dois esforços, creio eu que nós consigamos dar uma alavancada no Boi de Zabumba. Eu, pelo menos,
das minhas toadas, tento, de todas as maneiras, buscar alguma fundamentação do estilo que a gente... que agrada a sociedade, que toca num assunto, numa ferida em que ninguém quer mostrar assim. Entendeu? Então, eu vejo que se a gente caminhar nessa direção, acredito eu, que o Boi de Zabumba terá uma projeção maior e ficar no local que ele merece. O Boi lá da Fé em Deus é babado? Sim, eu adoro sim. frequentar lá os ensaios, lá é por tudo. Eu vezes quando eu aparecia lá nos ensaios da madrugada, eu ficava até de manhã. Porque eu não canso, sou incansável. Mas agora me conta aí como é que chega na Império Serrano, né? Convite, como foi feito. A Império fundou em 57, não foi isso? 1957? Exato. E aí você chega lá quando? A Império Serrano, antes de falar um pouquinho da Império Serrano, eu queria fazer uma citação também honrosa, a questão do Boi da Fé em Deus, porque o Boi da Fé em Deus ele tem um diferencial muito grande, porque tem um grupo muito jovem de pessoas tocando, digamos assim, se arregimentando no grupo. Isso tem fortalecido muito. É um dos grupos onde tem o maior número de pessoas adolescentes e jovens. Isso é muito bom, salutar, que gostam da brincadeira. Isso tem impulsionado o grupo também a chegar no patamar muito elevado. Com relação à sua pergunta do minha chegada do Império Serrano, veja que eu falei inicialmente que eu já tinha uma vertente ligada à questão da escola de samba com meu pai, na Escola Estrela do Samba lá da Iva Saldanha. Mas então eu já conheci Império Serrano umas 40, 50 anos atrás, por conta da gente já ter essa ligação. Havia muita visita entre as escolas de sambas, aquela oportunidade muito maior do que hoje. Pois bem, quando chegou em 1980, foi a época que eu fiz o primeiro vestibular e passei na UFMA, para o curso de História, e eu fui trabalhar na FEBEM como monitor, lá no São Cristóvão. E lá eu conheci a Mary Lúcia, que é filha de Antero, Viana. E ela, eu já tinha essa vertente cultural ligada ao carnaval. E ela, ligada à Escola Império Serrano, ela me convidava a gente para participar de algumas... Tanto faz a escola de samba, como tinha também lá o Bumba Boi do Monte Castelo, o Sotaque de Zabumba. Então a gente ia muito lá. Com isso, eu fui, digamos assim, me entrosando, conhecendo, vendo melhor essa questão da Império Serrano. Mas somente efetivamente, a partir de 2010, quando eu fui eleito presidente daquela entidade, da nossa entidade, foi que a gente realmente começamos a fazer um trabalho no sentido de colocar o Império Serrano nos caminhos trilhando, visando um título do carnaval maranhense. Porque isso era uma coisa que parecia muito distante e que a gente teria muita dificuldade de consegui-lo, mas com uma visão nossa e também do grupo que estava comigo naquela oportunidade, e grande parte deles estão até hoje, a Império Serrano, em 2010, pegou um rumo ou uma estratégia de ação visando vencer o carnaval. E isso vai acontecer de uma hora para outra. Não caindo do céu, mas porque é um trabalho ao longo dos 65 anos da Império Serrano, e normalmente nessa questão que eu coloquei de 2010 para cá, a gente vem investindo maciçamente em busca incessante desse título para levar lá para o bairro do Monte Castelo. A Império não tem título, né? A gente vai trazer esse título para Império. Vamos, se Deus quiser, vamos trabalhar para trazer esse título lá para o Monte Castelo. Vai ser babado? É isso. A gente vai comer esse feijão. Tomar cerveja também, né? Certa, sobra tudo pé, né? Muitas pessoas, quando chegam de fora, elas ficam impressionadas de saber que, assim como no Rio de Janeiro, aqui em São Luís também tem uma escola Império Serrano. Sempre foi Império o nome da escola ou se atualizou? Veja bem, a Império Serrano ela foi fundada por Antero Viana e um grupo de abnegados que teimam e não deixou o samba morrer. Ocorre que Antero é um homem muito eclético, tanto na época
do São João como no Carnaval. Então, o grupo dele, na época do Carnaval, fazia parte do Imperador do Samba, que era uma escola que vizinha, lá do bairro do Monte Castelo. Por algumas questões que eu desconheço, houve um desentendimento lá no Imperador do Samba, e Antero Viana, juntamente com o seu grupo, saíram do Imperador do Samba e formaram uma escola de samba no Monte Castelo, já no Monte Castelo, chamada de Vassalo do Samba. Então, o primeiro nome do Império Serrano, hoje, foi Vassalo do Samba. Ao passar do tempo, talvez com a ligação da Império Serrano do Rio de Janeiro, que é 10 anos mais velha do que o Império Serrano, o grupo resolveu mudar o nome da escola de Vassalo para Império Serrano. Esse nome permanece até hoje. Certo. Então foi uma inspiração mesmo da Império do Rio, é isso? Exato. E aí nunca teve nenhum problema, tipo, judicial, alguma coisa assim, sobre? Não, aliás, a gente tem, se tem uma ideia, no carnaval deste ano, como não teve carnaval em São Luís, né? Eu estive lá no Rio de Janeiro. Arrasou. E participando na Marquês de Sapucaí, assistindo o desfile da série Ouro e também do grupo especial. E tive lá a oportunidade de ver, naquela oportunidade, a Império Serrano estava na série Ouro. E eu levei a camisa da nossa aqui da Império Serrano. Aí estava eu, estava Neilson, estava Meriluz, estava Nália, lá nas arquibancadas, assistindo o desfile, né? E todo mundo com a camisa padronizada da Império Serrano aqui de São Luís, juntamente com a bermuda, tudo direitinho. Um grupo de pessoas da Império Serrano do Rio de Janeiro estava no mesmo local que nós estávamos. E essas pessoas nos procuraram. Aí o Neil estava com a camisa, estava atrás, mestre de bateria. Disse, mas você, mestre de bateria da Império Serrano? Ele estava fazendo referência ao Rio de Janeiro. Disse, não, sou do Maranhão. Ah, vocês são do Maranhão? Aí foi aquela alegria, aquela coisa toda. E ele nos convidou. Veja a situação. Não, vocês são pequete. Vocês são convidados, porque era um grupo grande deles lá. Convidado a ir para a quadra da Império Serrano do Rio de Janeiro, comemorar o título que estava ainda em disputa, porque no Rio de Janeiro era só uma escola de samba que subia naquela oportunidade, né? E deu de sorte que a Império Serrano ganhou e subiu. Arrasaram, então, quer dizer, então você vê como é que é a questão do congraçamento do sambista. Então, eles ficaram muito satisfeitos de nos ver. Teve outra oportunidade que uma diretora da Império Serrano, Regina Viana, esteve lá na quadra da Império Serrano do Rio de Janeiro. E quando anunciou que ela era do Império Serrano do Maranhão, foi uma grande chamarela para ficar numa mesa mais de destaque, aquela coisa toda. Então, eles acham muito interessante isso. Alguns desconhecem, mas a maioria lá que conhece, eles ficam assim, orgulhosos de ter uma outra Império Serrano em homenagem. que foi criada em homenagem, inspirada na Escola do Rio de Janeiro. Então, não tem nenhum problema, eles fazem como gostam. E nós também temos contato, vez por outra, com a questão dele lá do Rio de Janeiro, para trocar ideia, a figurinha, aquelas coisas todas, para a gente poder ensinar e aprender. Aquela coisa sempre que tem que ser feita entre as pessoas. Tu quer? Não, tudo. Tu já disseste que tu entra na escola mesmo através da Mary, que hoje é tua esposa, né? Mas como é que tu te tornas presidente da escola? É recente o teu mandato? Não, como eu disse há pouco, a gente chegou na Império Serrano há mais ou menos 35 anos atrás. De forma que, talvez até mais do que isso. Mas sempre eu colaborava financeiramente, com alguma ideia. Os presidentes anteriores eram pessoas que a gente tinha uma certa ligação, até mesmo de familiar, ou ligação mesmo de afinidade de ideias. Então, com isso, a minha participação na Império Serrano, as pessoas entenderam que, em 2010, que seria a pessoa indicada para conduzir o destino da escola. Então, embora eu já tinha passado de mais de 35 anos na escola, somente em 2010 foi que nós aceitamos o convite e fomos eleitos presidente da Império Serrano. Então, o primeiro mandato é 2010. Primeiro mandato. Eu só aceitei o mandato durante 3 anos, que eu disse que eu deveria haver uma alternância do poder. Depois passou-se mais 6 anos, uma outra direção, acho que foi a Mary Lúcia mesmo, e só
E agora a gente voltou para Império Serrano, já está no segundo mandato nosso como presidente do Império Serrano, então nós estamos já aproximadamente com 4 anos no segundo mandato da diretoria. Então, mais ou menos é isso aí. Então a gente espera que daqui a uns 2 anos, 3 anos, tenhamos algumas alternâncias do poder, ou seja, que uma outra pessoa assuma o Império Serrano para que as coisas mudem a ideia e sigam o caminho, mas que outras pessoas tenham a oportunidade e, quem sabe, contribuir, a Então gente deixa possa comigo, avançar. deixa eu ser presidente da Império Serrano. Aí tem É que um grande tem que nome. te associar, né? Tem Vai, é um grande dá tem todo um certo. protocolo para se associar, para poder concorrer, não é isso? Na Império Serrano é assim, para o presidente da escola de samba, ele precisa ser eleito pelo Conselho Deliberativo. Existem 2 instâncias na Império Serrano, tem o conselho diretor e tem o Conselho Deliberativo. Quem elege é o Conselho Deliberativo, ou seja, mas não é obrigado que seja pessoas, digamos assim, que faça associado. parte do conselho, ou que seja associado à escola. Depende do conselho. Tá. O conselho pode designar, pode eleger alguma pessoa que ele entenda que tenha capacidade, que tenha condições de conduzir o destino da escola. Não é obrigatório ele ser nem sócio da Império Serrana. É obrigatório que o conselho eleja a pessoa que é seu presidente. Inclusive, a gente, como nós temos um grupo muito limitado de conselheiros, a gente já está fazendo gestões junto ao próprio conselho, que eu também sou presidente do Conselho Deliberativo, para que a gente faça uma Assembleia Geral de forma a permitir o ingresso de novos conselheiros, porque está diminuindo. De vez em quando morre um, daqui a pouco não tem mais conselheiro nenhum. Então a gente precisa aumentar o leque de conselheiros. Quer ser conselheira, Creuza? Não, eu vou me inscrever. Tu também vai? Eu quero ser presidente. Mas tem que. É galgando. Não, já mano, quero chegar, chegando. Chega mesmo, arrasando, tá? né? Entendeu? Cheguei, ó, presidenta. Cheguei. Tarararararará. É sobre isso que eu tô tupendo. Tá certo, então. Até aqui o Senhor nos guiou. E Ele tem sido justo em todas as suas coisas. Eu vou ser presidente, senão vai ser a rainha de bateria. Ótimo, pronto. E aí, Show. E aí, o Thiago vai ser o mestre sala, pode ser? Pronto, né? Está de porta-bandeira. Pronto. É sobre É que é casal já. É casal tudo pronto. certo. Meu batalhão. Tem que ser o Não, primeiro. amiga, te acalma. Tem que começar a ter... Meu Deus, mas olha, esse pessoal do podcast, eu tô passado. Já quero tudo. Gente, é assim, ó, deixa eu contar pra vocês. É sobre. Só que isso é um mundo de ilusão dela, que eu não quero que tu participes. Porque... Vai ser. Amiga, então tu já acabou de perder teu mandato bem aí, porque tu vai chegar assim... Eu tô até com medo. Quem que vai ser o mestre de sala? O mestre de bateria. Vai tirar Neilson, agora vai ser quem? Otto? Não, Neilson vai continuar. Aí... Eu já não sou mais coreógrafo. Não tá A bom. Iguana não vai ser mais coreógrafa. Vai ser quem agora? Aí eu não sei, vou procurar. Razel. Pode ser. Pode ser a Razel. Não, gente, o lance é o seguinte, começa terceiro casal, aí sobe pra segundo, pra poder chegar no primeiro. Isso no mandato dela, no meu, entendeu? É sobre Deus. tudo peno. Mas assim, me conta, seu Nélio. Já foi ritmista da Império? Já cantou na Império? Ou já chegou presidente também, igual a Incansável? Ai, meu Deus. Não, na verdade, eu nunca fui esse ritmista da escola de samba. Nem mesmo quando eu comecei lá na Estrela do Samba, a gente era baliza, né? Então não tinha assim, esse tino musical para tocar. Só no boi de matraca que a gente tem assim, uma certa facilidade, porque talvez por influência de meu pai. Mas não fui assim com a questão de coisa. Eu não tenho assim nem muita, digamos, tino ou talento para diferenciar alguma composição, não, desculpe, algum ritmo que esteja, digamos assim, devo melhorar aqui e acolá, né? Só da composição. Como compositor, sim, a gente tem uma influência muito grande, porque quando os sambas são... A gente faz concurso de samba desde 2010, nós retornamos, porque a televisão já fazia algum tempo atrás, mas em 2010 a gente retomou a questão do concurso do samba enredo. E geralmente quando o compositor ganha, se tiver que fazer alguma modificação, tem um grupo de pessoas lá da Império Serrano, por trás,
que a gente trabalha no sentido de melhorar a composição, a melodia, e a gente trabalha nesse aspecto com um grupo de pessoas. Às vezes sim, e às vezes não é necessário fazer nada. Mas eu não cheguei na Império Serrano assim com alguma vertente musical assim no sentido de tocar. Eu acredito que ser presidente de uma escola de samba deve ter muita responsabilidade, né? Diferente dos blocos, né, que são números mínimos, né? Até mesmo do boi, que é um número mais controlado, vamos dizer assim, mas a escola é uma coisa muito mais ampla, né? É uma escola que geralmente vem com 20 alas, 5 carros, né? Ainda tem bateria, tem comissão de frente, que são setores, né? Para o senhor, nos seus mandatos, qual foi sua maior dificuldade até aqui, exercendo a função de presidente? Primeiro, lidar com pessoas nesse porte de 1.900 pessoas é um exercício diário. E principalmente numa escola de samba em que ele tem diversos segmentos, que todos os segmentos têm que se juntarem para um objetivo comum. E veja que uma escola de samba talvez seja uma das poucas entidades culturais em que se trabalha praticamente o ano inteiro para se apresentar em uma hora. Uma hora. Então é um negócio impressionante, né? Mas aí, então, qual é a grande dificuldade que a gente tem? Talvez lidar com as pessoas, porque principalmente quando se trata de questão artística e cultural, cada um tem seu toque para poder apresentar, e que isso tem que ser respeitado ou discutido. Então, às vezes, por exemplo, o carnavalesco quer fazer alguma coisa que a gente entende que não tem, financeiramente não está boa, não seria melhor fazer de outra forma, e aí ele vai, pensa, e às vezes concorda, às vezes não concorda. Então, a dificuldade maior é essa. E também tem alguns setores, que alguns diretores de alas, ele acha que é como se trabalhasse só por uma ala. Ele não tem aquela visão do todo de que é preciso não só estar bem uma ala, mas estar bem todas. Então, a gente precisa estar equacionando esses conflitos, digamos assim, internos. E essa dificuldade eu estou tendo desde o começo do meu primeiro mandato. É a mesma coisa hoje. A dinâmica modifica algumas situações. A gente já tem uma certa maneira de equacionar esses problemas, utilizando a questão da parcimônia, ouvindo, discutindo. Mas a grande dificuldade que se tem numa escola de samba é essa. E uma outra situação é a questão também financeira, que sempre se gasta muito mais do que se recebe. E fora isso, a questão de materiais, algumas coisas não tem aqui em São Luís, aí dificulta muito para que nós possamos fazer aquela ideia que foi criada inicialmente. Então, em linhas gerais, são essa dificuldade, mas a gente tem grandes, digamos, alegrias também, porque no final a gente vê aquele trabalho que foi arduamente feito por diversas pessoas, costureiro, empurrador de carro, diversas outras, borracheiro. Tem um cara que fica só fazendo manutenção dos carros alegóricos, botando graxa, vê a questão na mecânica. Então, todo mundo, quando vê aquele trabalho realizado, a escola passar sem ter nenhum percalço, a gente fica satisfeito. Então, não tem só a questão da dificuldade, mas também tem as questões da alegria. E os problemas vão ter sempre, nós estamos aqui para equacionar e ver a melhor maneira de resolvê-los. Deve ser muito emocionante, né? Tu olhar a escola toda pronta, depois de todos os poucos que passam, porque sempre tem os perrengues, né? E aí ver a escola toda pronta, pronta para entrar, comissão de frente, carro, bateria, né? Deve ser babado. Parece que ele não sabe como é, vamos lá. Tá, na sua opinião, por que não tem mais as transmissões ao vivo? Que antigamente tinha, né? Eu acho que era a difusora que fazia por um tempo. Fazia a cobertura total dos desfiles das escolas e tal. Escola, hoje bloco, em dia não tem mais. Mas não tem mais. Não se está tendo mesmo, digamos assim, essa transmissão televisiva das emissoras aqui de São Luís. Eu acredito por a falta de interesse ou talvez de patrocínio, porque essas transmissões normalmente elas têm
temos as despesas, né, que tem que arcar as emissoras de televisão, penso eu que isso tem atrapalhado. E também nós precisamos, embora o carnaval de Passarela do Samba, na escola de samba, nos últimos 10 anos, ela tenha melhorado muito, houve grande avanço no espetáculo visual, porque antigamente apenas 2 escolas de samba se sobressaiu, que era o Quinta e a Flor do Samba. Hoje em dia não, hoje em dia tem várias escolas de samba, talvez mais 6 escolas de samba disputando o título, então veja que as coisas melhorou e muito, engrandeceu o nosso carnaval, pela questão da disputa. Então, isso, eu acho que, em um dado momento, vai chegar um ponto que as pessoas precisam mesmo estar olhando, dar um olhar mais especial para esse lado e acompanham o carnaval de forma online, ou seja, a transmissão ao vivo. Hoje em dia eles fazem alguns flash, alguns detalhezinhos assim, mas a gente tem dificuldade. Para a gente, por exemplo, para Serrano, a gente tem colocado pessoas para filmar o nosso desfile, porque a gente, após o desfile, a gente assiste, faz uma análise, faz uma crítica, mas é uma coisa individual. Outras escolas também têm feito isso. E também algumas produções independentes também fazem essa transmissão, digamos assim, literal do desfile. Mas, com relação a nossas emissoras de televisão, acho que falta mais interesse da parte deles em querer mostrar o nosso carnaval. Vejam que essa transmissão ela daria um plus muito, muito grande para o nosso carnaval, principalmente para as escolas de samba e para o nosso turismo, para a nossa cidade. É verdade. Que divulga, você não fica... É preciso registrar essas questões assim, levar isso para o Brasil, para o mundo, como é feito no Rio de Janeiro, com as devidas proporções. Eu tenho uma visão muito particular sobre aquela. Eu vi o Carnaval do Rio de Janeiro ao vivo, já vi pela televisão diversas vezes, né? Então, não há que comparar, e nem deve se comparar o Carnaval do Maranhão com o Rio de Janeiro, que não se compara lá. Ali é o maior espetáculo da face da terra em céu aberto. É difícil. Mas eu digo mais para vocês, no Rio de Janeiro é preciso aprender algumas coisas aqui conosco, como nós também com ele lá. Então, quer dizer, a gente tem que fazer o Carnaval do nosso jeito. Do nosso jeito que a gente costuma fazer. Se for pegar aquela coisa, copiar literalmente, nós estamos realmente perdidos, não vamos chegar a lugar nenhum. Então... Mas lá tem essa questão da televisão, ela tanto paga para as escolas por o direito de arena, e como leva o espetáculo para o mundo. A gente tem esperança que no Carnaval 2023 alguém se interessa e essa coisa aconteça de fato. Mas a gente vai ter o estúdio, não se preocupe que vai ter agora, tá? Estúdio Creusaleza. Creusaleza. Não tem o estúdio Globeleza, vai ter o estúdio Creusaleza. Vai ter que é lá lesa, né? Lesa. Não, lesa. Vai ter lá, vamos botar lá na Passarela do Samba e vamos fazer as transmissões do podcast, vai ser de lá na Passarela, a gente vai comentar tudo. Eu acho Já pensou, interessante, amigo. Já pensou? Amigo, seria um sonho. Difusora, não tem ninguém pra apresentar, amor? Chama a gente, que a gente vai. Mirante, Difusora, eu acho que Bandeirantes. tem, Todas. Que eu lembro muito bem dessas transmissões ali, eu acho que até era o José Raimundo Rodrigues que fazia na época. Me recordo. Porque eu acho que hoje só tem o do rádio, né? O pessoal não sei se é a Capital que ainda faz, né? Mas eu acho que é necessário, né? Como o senhor está falando, ó, em Salvador, Bahia, a Band transmite, né? Olinda também a Band transmite, né? E o Rio, São Paulo, a Globo transmite. Eu acho que tem aí umas emissoras que poderiam estar investindo ou até mesmo o streaming na internet, que é uma crescente, né? Hoje em dia, o Globoplay, né? Mesmo a televisão televisionando o Rio, né? No streaming você consegue assistir São Paulo. Eu acho que é uma coisa aí que temos que E é um projeto também que a gente pode conversar, né? Sim, produção, vamos tentar fazer um negócio ali da cobertura na passarela, vamos fechar um camarote, um estúdio. E a gente vai tentar... Beija ser babado. Meu Deus. Você também teve a ideia? Chama a gente. Chama a gente, a gente vai. Nada que os R$50 não resolva. Nada demais. Nada que os R$50 não resolva. Mas o próximo questionamento eu acredito que na hora da montagem, né?
para quem nunca foi, é uma correria, né? Porque os carros, eles estão lá desde cedo, né, na avenida, e aí eles vêm cru, porque eles vêm de um lugar distante, né? Nos anos passados vinham da Vila Palmeira. E aí eles, por causa da questão da locomoção, eles vinham meio que desmontados. E eles eram montados lá na avenida, mas colocar as pessoas em cima de carro, arrumar a ordem de ala, por causa da questão do enredo. O que é mais difícil para o pessoal da presidência? Porque vocês da diretoria, eu percebo que vocês são unidos, né, na hora de fazer esse detalhe. Apesar de eu estar passando junto com a comissão, mas a gente percebe ali na dispersão na concentração o desespero de vocês conseguirem montar. O que é mais difícil de montar? Colocar as composições nos queijos ou colocar as alas em ordem? Na verdade, tudo é complicado assim, né? Mas, por exemplo, anteriormente, isso vai ser um grande problema para o Carnaval 2023, isso que eu vou falar para vocês agora. Mas vamos falar um pouquinho do como era antes. Ciclo Escola de Samba, inclusive Império Serrano, fazia nossas alegorias, nossos carros alegóricos lá na Vila Palmeira, no Parque da Vila Palmeira. Ora, quando nós desfilávamos no domingo, então a gente saía com esses carros, normalmente era 5 ou 4 carros alegóricos, por volta de 6 horas da manhã, 4 horas da manhã, levando os carros lá para a avenida. Olha, ou seja, a distância lá da Vila Palmeira para a Passarela do Samba é muito grande. Então os carros chegava lá com várias avarias. Então lá o carnavalesco, a equipe dele, o decorador, tinham que refazer o carro. Isso por volta de 6, 7 horas da manhã, já começava a fazer esse trabalho. E é um trabalho, tinha carro que chegava lá com vários problemas. Tá? Eu tinha que remontar tudo de novo. Então, isso era uma grande dificuldade. Uma outra dificuldade também é que, quanto mais escola de samba chega primeiro do que a gente, digamos, Império Serrano, eles posicionam o seu carro na frente. Então, a gente, para botar os carros nossos, para passar 2 carros alegóricos, daqueles portes, é uma dificuldade muito grande. Muito bem. Mas a gente consegue, com conversa, trocando a ideia, aquela coisa vai se fortalecendo. Uma outra questão é, quando vai colocar os destaques lá no queijo, nos seus locais, às vezes o carro, o guincho lá, que bota aquela cesta, que a prefeitura disponibiliza, às vezes ele não atende assim com a rapidez que se quer, colocando os destaques lá nos seus devidos locais. Então, é uma opção de situações e que atrapalham a gente nessa hora de iniciar o desfile. Fora isso, as pessoas que fazem parte das alas, grande parte deles não sabe aonde fica a ala. A gente avisa para o local, tem lá um responsável, mas eles ficam circulando para lá e para cá. Quer dizer, é uma dificuldade a gente poder, mas a gente consegue. Porque as coisas funcionam e dão certinho. Então, é uma série de dificuldades. 2023, nós vamos ter uma dificuldade maior. Aí sim. Primeiro passo é que eu já participei de várias reuniões com o Poder Público Estadual e Municipal. Eu só vi a disposição dos mesmos em querer fazer o Carnaval 2023. Mas eu não vi uma ação concreta. Não é possível que em plena nós estamos já hoje em novembro, e o governo do estado e a prefeitura não tenham um projeto de carnaval para 2023. Quer dizer, como é que as escolas vão se preparar o seu orçamento se elas não sabem nem quando, com certeza, vai ter o carnaval? Ninguém sabe essa resposta de forma concreta. Então, isso dificulta. Fora isso, os carros alegóricos, digamos, do Império Serrano, da Mangueira, da Túnel, da Mocidade, da Mangueira, do Terrestre, eles foram levados, cortaram os carros no chassis, ficou praticamente só os pneus e a parte principal do carro, e levaram lá para o Parque da Independência, porque teriam que construir a Praça da Família lá na Vila Palmeira. Então os carros estão lá. Imagina os senhores, são 5 carros alegóricos, são 25 carros alegóricos, que cada um tem suas 5 carros alegóricos, estão lá no Parque da Independência, cortados. Aí vem a pergunta:
Primeiro, e outra coisa, a Passarela do Samba está do jeito que está lá, não está ainda Aquela em condições obra daquela obra, uma obra interminável. Quando acabar esse negócio todo, vão trazer os carros de cada escola. O governo do estado foi que fez esse problema, através da CECID. Segundo, vão colocar onde? Qual local? Qual o local que nós vamos fazer essa montagem dos carros? Então, uma série de problemas. Não é só dizer assim, vai ter carnaval, é preciso o poder público sentar e conversar conosco. Porque só dizer que vai ter carnaval, vamos fazer um grande carnaval igual fez São João. Mas como? Tem que saber quais são as estratégias, quais são as ideias que estão postas, porque eu já apresentei 2 grandes problemas aqui. Então, eu estou muito cético, não estou com otimismo, embora estou com a responsabilidade de fazer a impressão de fazer o grande carnaval, e a gente impressiona uma escola de samba que mais tem se movimentado internamente, com ensaios e com participação em diversos eventos, do que as demais co-irmãs, mas a gente está na busca, porque nós estamos naquela ideia inicial, a busca incessante de buscar o título. Mas a gente não tem uma certeza, digamos assim, plena de como se vai ter o carnaval, mesmo de Passarela do Samba, e de que maneira. A gente viu recentemente o governador Brandão fazer uma fala lá na festa da Jussara, na parte inaugural, quando ele inaugurou lá, dizendo que iria fazer o boiódromo. Gente, nós estamos com 100 anos, estamos com 500 anos, lutando para que faça o sambódromo. E aí, eu não estou dizendo que os boeiros, que eu também faço parte desse segmento, não precisem de um local adequado para fazer suas apresentações. Mas, também, igualmente, as escolas de sambas precisam do espaço para fazer a sua apresentação. E olha o que, por tradição, o Bumba Boi não precisa, teoricamente, como na Vila Palmeira era o local ideal para as apresentações dos grupos folclóricos, não precisa, teoricamente, como lá em Parintins, no boiódromo, para poder se apresentar, que lá são só 2 grupos. Não, e lá também a estrutura é gigante. Aqui a gente acaba se espalhando pela cidade. Tanto que quem participa de grupo de Bumba Boi não quer dançar em um lugar só. Quer dançar em vários. Então, quer dizer, se entender a logística cultural do Bumba Boi, ele não tem essa tradição aqui em São Luís, ou no Maranhão como um todo, de ter um local especificamente para ele se apresentar. Ele quer se apresentar em diversos segmentos, diversos locais. Ao contrário da escola de samba, que necessita de uma passarela para fazer as suas apresentações. Que sabe melhor o juízo. Penso eu que o governador poderia também, assim como contemplar a questão do boiódromo, um sambódromo para as escolas de samba, e fora o sambódromo, a cidade do samba, um local onde as escolas de samba pudessem fazer um barracão para fazer as suas estruturas. Gente, aqui a gente é tudo assim com uma dificuldade que é no peito, na marra. Tem coisa que a gente faz, a gente tem tanto retrabalho. Por que a gente tem que levar o carro, levava antigamente lá da Vila Palmeira para a Passarela do Samba, tem um espaço lá na rodoviária para que construa. Além de ter, ainda tem. E cada vez aquele espaço está sendo ocupado por outras situações que a gente acha que é um desrespeito com o segmento do carnaval, com o segmento de Passarela do Samba. Então, é preciso que o governo do estado analise essas questões todas e não fique dizendo só que vai ter um grande carnaval. Desse jeito, não está me parecendo que, de fato e concretamente, essa questão vai ser realizada na prática, a não ser que mude a postura do nosso governante. Então, isso tem camarão em Brandão, vamos fazer um sambódromo, vamos fazer um negócio da cidade de samba. Eu acho que os dois eu acho que ali atrás, acho que tem até um espaço atrás da passarela. Eu nunca imaginei que ali caberia aquele complexo que é a Praça do Padre, entendeu? O papódromo, né? Mas eu acho que ali do lado, acho que tem ainda muito espaço. Tem uma obra que está acontecendo ali também, né? Mas é lá que eu acredito que lá que é o... Porque, na verdade, o prefeito antigo chamava de Arena Multicultural, uma coisa assim.
que onde ia ter vários eventos, só que parece que estão renomeando com boiódromo. Só que vai ficar só no São João, gente. E aí o resto? Será que vai poder entrar lá, montar carnaval lá? E sem falar que é do lado, é um negócio bem mais simples, né? Botaram os carros lá na Expoema. Gente, que horror. Brittany. Será que vai poder usar para colocar os carros na dispersão para lá? A dispersão. Porque eu tô vendo que estão colocando um telhado que eu tô achando muito baixo. Aqui perde ponto quando fica ali na. Não perde? Perde ponto quando os carros ficam ali na dispersão. Não conseguem sair? Não entendi. Tem um regulamento de entrada e dispersão de carros aqui também? Inclusive, a escola de samba ela tem um prazo tempo. muito exíguo para tirar, porque senão atrapalha a escola que vem desfilando em seguinte. Então, ele tem que tirar a escola, tem que tirar todas as alegorias e colocar numa área. Aquela área é grande. Que é aquela área da lateral. Dá para colocar os carros ali. Só que essa área ela está sendo ocupada por aquelas pessoas que trabalham com a questão de vans, que vão para a Baixada Maranhense, Sim. e já é um outro complicador. Problema. Quer dizer, vai só somando. Porque, na verdade, ali cabe o carro de todo mundo, né? Então poderia ser ali um grande galpão ali para se montar as coisas. Porque já cabe lá montadinho. E tem que arrumar também aquela saída ali, porque eu já vi vários carros quando sai e vai cair por dentro de buraco. Eu mesmo já desfilei. Lama. Eu já desfilei alguns carros alegóricos e aí quando sai, eu demoro de medo de cair. E tripé, o tripé da gente que... engata também tripé e aí atrás. E é mó babado. Vamos ter que arrumar aquilo ali tudinho, vamos tirar o pessoal dali e já colocar eles lá nas banquinhas deles, porque já tem as banquinhas, né? Pra gente fazer a passarela. Inaugurar, justamente. E convida a gente, pra gente fazer essa cobertura. Muito bueno. Agora me conta, como é que funciona pra escolher os enredos? Você também escolhe enredo? Tem algum enredo que foi seu? O senhor quer colocar o meu nome pra ser o próximo enredo da escola de samba? Me conta. As aventuras de Incansável. Já pensou eu ser amiga, o homenageado peraí, ó. É porque o São Luís já teve Zé Cabaleira, Alcione, a mãe do atual secretário e do Alibe já foi enredo. Pois é, agora a Incansável é a Creuza. E aqui tem história, viu, pra contar? Tem história. Meu Deus. Tu acha que eu vou perder esta oportunidade de ela saber que era um lançamento? Eita. Pois é, me conta, como é os enredos? Como é que escolhe? Normalmente, quando termina o carnaval, a gente faz uma reunião de avaliação com todo o segmento da escola, vendo a questão dos prós e os contras, que precisa melhorar, que nós erramos. E logo em seguida dessa reunião de avaliação, a gente começa a pensar já no enredo do próximo ano. Teve anos que a gente solicitou que cada segmento da escola apresentasse um tema, alguma coisa desse sentido. Mas normalmente a gente, por exemplo, na sacada desse ano agora do Jornal Pequeno, a gente, como eu sou assinante de Jornal Pequeno, e eles fizeram uma reportagem muito grande com relação quando completou 70 anos do Jornal Pequeno. Como eu recebi o jornal, e chamou a atenção digamos assim, a reportagem em si de como eles trataram essa temática. Também a Lúcia olhou o jornal e viu que daria um tema legal para a gente no ano vindouro. Aí começou essa ideia. Então, as coisas às vezes nascem de forma natural. Então, não tem assim uma lógica, às vezes até mesmo numa ideia assim, que alguém dá uma ideia que surge e a escola acha, abraça e faz. Não é o carnavalesco que escolhe o tema do Império Serrano. Ele o tema que escolhe a escola. A escola que escolhe. Ele pode até dar uma sugestão. Escolhe o bruxo. Ele pode até dar uma sugestão em algumas situações, mas normalmente quem escolhe o tema é a escola. Ele dá o seu toque, ou então ele diz se alguém quer dar uma ideia de um enredo. Ele diz que esse enredo seria muito caro, muito difícil, ou não rola como um enredo. E aí sim, pode ser abortada essa ideia, porque a gente trabalha muito com a questão do carnavalesco no sentido de que ele é a base criativa. Se ele está dizendo, a liberdade artística. Está dizendo que isso aí não dá, não funciona, como é que nós vamos tocar uma coisa assim fora de... É como remar contra a maré.
Mas eu já, por exemplo, normalmente eu não dou ideia do tema, mas assim, do enredo, porque existe, às vezes tu dá uma ideia do enredo, mas você precisa criar um slogan para isso, entendeu? Sim. Essa é uma outra questão. Normalmente a gente trabalha mais na questão do tema, do como é que é o slogan para aquele enredo que alguém teve a ideia. E aí, mesmo assim, ele passa por um processo de modificação. Alguém acha que fica melhor assim, fica melhor do acolá. Então, daí a gente discute, vê qual a melhor maneira e aí consegue fazer. Então, é mais ou menos assim que funciona no enredo lá da Império Serrano. Muito Massa. bem, E ele já arrasou. revelou aí que é o jornal pequeno, né? O tema de Isso. 2023. Adorei o casaquinho. Inclusive, eu quero um vestidinho pra mim. Com essa estampa. É babado? Tu gostou? Eu amei. Ah, eu quero. Mas eu quero, assim, estampado a cara da gente. Ó. Notícias. Não, vai sair a minha foto no jornal pequeno. E vou... Ah, eu quero um casaquinho desse. Pronto. Ainda tem lá. Vou já ligar pra dona Meire. Meire pra ela providenciar. Eu quero. Um retalho pra ela fazer um pra gente. Eu quero. Pronto. Vai dar certo. É isso, Bonaceira. Eu sei que o patrocínio da Claro, da TIM, da Vivo tá chegando. A gente pode prosseguir, querida? Vamos começar agora? Não, já tá gravando. Já? Mas já vai dar o corte. Não, vai dar pra esqueça, a deixa. Pronto, pois é. Uma coisa que o povo aqui do Maranhão tem dificuldade de entender, às vezes, até de aceitar, é que nós, artistas, a gente não é segmentado como alguns grupos de artistas nacionais que cantam uma determinada música, né? É muito difícil você ver um funkeiro cantando outro tipo de música, ou um pagodeiro cantando outro tipo de música, e que a gente que é envolvido com cultura popular, a gente consegue transitar aí entre o São João e o Carnaval tranquilamente. E pesquisando sobre a história da Império, eu descobri que um dos puxadores, né, foi Lobato, do Boi de Morros. Procede essa história? Procede. O presidente Império Serrano, na época Pedrinho do Império, que também era o intérprete principal do Império Serrano, filho do Antero Viana, acho que foi no ano de... não me lembro exatamente a data, mas acho que foi 2000 aproximadamente. E que a Império Serrano estava fazendo homenagem ao descobrimento do Brasil. Ele convidou o Lobato para ser um destaque da Império Serrano. No ano seguinte, 2001, o Pedrinho do Império faleceu. E o presidente da Império Serrano, que assumiu, o César Viana, convidou o Lobato para fazer o samba, tanto fazer o samba, quanto para interpretá-lo na avenida. Ele aceitou o convite e fez o samba de 2002. Uma parceria de outros compositores, inclusive eu tive a oportunidade de fazer algum samba com o Lobato. Então ele trabalhou no Império Serrano como intérprete e também como compositor aproximadamente uns 4 anos. Então ele participou da Império Serrano nesse ínterim de tempo como compositor e como intérprete na avenida. Vocês têm vídeo desse tempo que ele ficou? Eu acredito que não seja dizer, porque naquela oportunidade eu não estava na direção, digamos assim, da escola, mas a gente pode verificar, porque tem vários registros na internet, eu posso verificar com as pessoas da nossa escola, né, que se tem algum registro dessa época. Com Clarissa para ver se não tem essas informações. Agora eu Mas curioso. a questão do samba, com certeza, a impressão tem. Aliás, samba de 2000, que Lobato fez, 2002, foi um dos sambas mais, digamos assim, emblemático para o Império Serrano, porque havia morrido o presidente. Ele fez na estrofe do samba, está na cabeça do samba, ele fez uma homenagem a Pedrinho do Império, que o tema era Sorria que o Palhaço Vem Aí, esse era o nome do tema, mas ele aproveitou para prestar uma homenagem assim, na letra do samba. Então ficou muito bonito, emblemático para a escola, porque estava recente a morte do Pedrinho do Império, e a gente ficamos muito, digamos assim, emocionados com a questão desse enredo. Entendi, babado. Curioso. Quero assistir. Também quero. Inclusive, Clarissa, né? Se ela quiser vir aqui, a gente aceita. Vem, tá? amiga, vem aceita. contar um pouco. Vem contar a tua história pra gente, gata. Me conta sobre a bateria, né? De mestre Neilson. O nome da bateria, eles chamam ela de bateria Furacão, né? Aí eu assumindo a presença da Império, vai mudar pra ter bateria incansável. Tá bom? Meu Deus. Bateria incansável. Amigo, eu acho que as tuas propostas propostas
estão mais te destruindo do que te alavancando. Pô, mas porque, olha que legal, bateria incansável. E a gente pode manter ainda o furacãozinho, né? Porque é o meu negócio do Instagram, do meu emoji, Deus. o furacão. Pois é, bateria incansável. Mas assim, me conta, como foi que surgiu aí a bateria furacão? Como que surgiu o nome da bateria furacão? Sempre foi furacão? Não, a bateria ela não tinha assim, um nome específico, né? Tudo também aconteceu em 2010, quando eu assumi a escola de samba, a gente, tipo assim, fez uma votação de um nome que poderia contemplar a nossa bateria. Aí houve várias ideias e tudo, inclusive eu dei essa ideia de uma bateria Furacão, que foi a que prevaleceu e até hoje está com esse nome. E na época, Neilson é ritmista, muito cedo, tipo eu, assim, por volta de 8 anos, 9 anos, ele já tocava no boi do avô dele, Antero Viana, tocava pandeiro, ele tocava já zabumba, já com a idade de 10, 8 anos de idade. Então ele é um autodidata. E em 2012, quando ele assumiu a direção do Império Serrano, o antigo mestre de bateria, que era Nilton Viana, não pôde mais continuar na direção artística da bateria da escola de samba, e o Neilson assumiu. Quando o Neilson assumiu, a bateria criou um outro formato. Que formato esse que vem até hoje. Por exemplo, hoje, você tem uma ideia, hoje, dia 3, quinta-feira, a bateria de pressão está ensaiando. Quando não ensaia, ela treina. Na próxima quinta-feira vai ter ensaio, que nós vamos ter uma apresentação no dia 18. Então, e também ele é um cara estudioso, porque ele fica na televisão olhando vários desfiles, várias baterias do Rio de Janeiro. Então ele discute até com os mestres lá também do Rio de Janeiro sobre toca figurinha. Então ele é um estudioso da matéria. Quando ele não era o mestre de bateria, ele que fazia aquelas grande parte das passagens, era ele que criava e aí isso ia colocado na vendida. E agora, juntamente com seus contramestres, mas normalmente, tanto ele toca todos os instrumentos, só no instrumento de sopro, mas instrumento percussivo todos, qualquer um, e ensina a tocar também. Então ele tem essa facilidade e também interesse, aquela coisa assim de sempre estar lutando para que a bateria seja uma das melhores, e às vezes é muito exigente também, para a questão de ensaio. Às vezes eu digo, vamos ensaiar, está muito cedo, mas ele começa a bater o tambor lá na sede, lá, então, quer dizer, chegou no patamar que está hoje. Então, a bateria, o nome Furacão que colocou, fomos nós, eu coloquei o nome Furacão, e talvez na sua gestão para mudar para outro nome aí. Incansável, pois é. Tsunami, outra coisa mais. Mas fica legal, tem majestosa, tem explosão, tem carcará. E vai ter agora incansável. Bateria incansável. E aí vai todo mundo Amigo, tocar de eu uma acho hora. melhor. Eu acho melhor ela criar Não, a mas é própria claro. escola dela. Ó, na cidade operária, na cidade olímpica, que é a minha região, não tem escola de samba Então ainda. vai criar o Ninho de Creuza. Vamos pra lá. Não, vai criar o Ninho de Creuza. amigo Eu já quero meu. um negócio pronto, outro tá entendendo que é mais fácil. A gente só muda algumas coisas. Neilson, tu aceita? Aí o pessoal da Império Serrano que tá assistindo aí, vamos mudar pra bateria incansável? Vamos. Eu não quero me lixar. Louco, tu não vai mais pisar na quadra, tô logo te avisando. A Império Serrano do Rio, a grande marca da bateria são os agogôs, né? Pra ti, qual o instrumento aqui na Império Ludovicense se destaca na bateria? No Rio de Janeiro, esse ano, eu estava lá, né, eles, por causa do tempo. Existe dos mestres de baterias, eles são muito ligados à questão do tema, da passagem, das bossas, digamos assim, dos breaks que a bateria faz, é de acordo com a letra e do tempo. No Rio de Janeiro, esse ano agora, ele usou muito o berimbau. É berimbau que toca da capoeira. Sim. Usou muito, o mestre de bateria dele usou muito esse negócio lá. É porque o tema era de um capoeirista, né? Capoeirista. Do Zorumangangá. Exatamente, lá da Bahia. E eu acho, assim, na minha visão, que a nossa bateria, eu vejo assim, um grande destaque para a questão das caixas.
o Neilson é muito abnegado com a questão, com a bateria como um todo, mas a questão das caixas eu acho que é um destaque. grande mote de nossa bateria. O ano de 2020, a gente incrementou na bateria a questão dos pandeirões. Então ficou muito bonita a passagem dos pandeirões, quer dizer, que era o que estava ligando a questão homenageando o Alberto do Maracanã. Mas aí, cada ano, de acordo com o tema e com o samba, a linha melódica do samba, é incrementado alguma coisa, mas aquelas coisas são coisas passageiras, porque é só aquele ano. No outro ano tem que inovar para outra coisa. Mas as caixas permanecem. Então eu vejo que o grande destaque da Império Serrano, da minha visão, da bateria, assim, se for botar um ponto especificamente, é a questão das nossas caixas. São muito boas. Certo. A Império não tem título, né? Veja bem, como eu falei no início da nossa conversa, antigamente não existia um campeão. Existia umas 30 escolas de samba do tipo Fuzileiro da Fusarca, e quem fazia os concursos eram as emissoras de rádio. Sim. Então você ganhava numa emissora, melhor rainha, melhor baliza. Tem várias, não tinha assim, o campeão geral do carnaval. Mas quando criou-se assim, um campeão de um modo geral, a Império Serrano, em 1984, fazendo um tema ligado ao algodão, a Império Serrano conseguiu o 4º lugar. Quando Em chegou 84? 4º lugar, em 1984. Quando chegou 1977, nós fizemos uma homenagem ao Império Serrano. O Império Serrano já estava, o Antero Viana já estava doente, né? Ele adoeceu em 93. Quando chegou em 97, a Império Serrano fez homenagem para ele em vida. E esse carnaval foi assim emblemático, porque o Antero estava na cadeira de roda, e eu levei ele até na passarela do samba, só que tinha que levar lá no carro da alegórica, que deu uma dificuldade para passar entre os carros, aquela coisa toda, e para colocá-lo lá no carro. E deu uma chuva tão torrencial nesse ano, na avenida, que a água estava no meio da canela. E eu fiquei preocupado com ele, porque ele atravessou toda essa avenida, e com um colega nosso chamado Careca, lá da Mar de Deus, ligado à Unida de Fátima, colocou um guarda-chuva para protegê-lo um pouquinho. E quando terminou o desfile, já tanta chuva que eu nem sei nem quem foi que tirou a antena e quem levou ele para casa. Eu levei, mas não. Não levou de volta. Levei de volta. Naquela oportunidade, a Império Serrano tirou em 2º lugar, isso em 97. E tinha ganho em 84, um 4º lugar. Foi a classificação, digamos assim, maior que nós já tivemos, assim, mais próximos do título, nesses últimos anos. Entendi. Há de se destacar também que o carnaval, naquela oportunidade, era dominado apenas por 2 escolas de samba, ninguém tinha achava que era intocável, era difícil chegar nesses títulos, coisa que não se aplica na realidade de hoje. Sim. Então, o que nos causa espécie e preocupação é a questão dos nossos jogadores. Aqui em São Luís, todo mundo praticamente se conhece, e aí tem algumas ligações, ou deve alguns favores, alguma coisa dessa natureza. E isso pode levar aos jogadores adotar uma linha mais ligada a uma escola de samba do que a outra. Eu não estou dizendo aqui... É o famoso peso de bandeira. Eu não estou dizendo aqui que os nossos jurados sejam desonestos, mas eu estou dizendo que eles são levados por uma ideologia já sedimentada, e aí botar a mão de ferro em algum aspecto que a gente, digamos assim, cometeu, mas para os outros, mão de pena. De forma que a gente tenha muita preocupação, a gente entenda que os nossos jurados façam um julgamento justo e dê a nota que a escola merecer, sem precisar estar, digamos, tendo uma pré-julgamento anterior e começar dando nota de forma desordenada, que não atende à questão das realidades que se vê.
Se você vê, no carnaval de 2020, a Império Serrano tiramos em 5º lugar e estava lá com várias outras agremiações carnavalescas que tiram, porque é a premiação até para o 5º lugar. E eu fiz uma fala lá dizendo que eu estava recebendo o troféu de 5º lugar, mas a gente ia voltar lá para receber um troféu de uma classificação muito melhor do que essa que a gente tinha recebido. Os outros colegas, que os nossos concorrentes, digamos assim, concordam com essa situação, que a Império Serrano merece, já nos últimos desfiles, uma classificação um pouco melhor. Então, essas duas que eu citei aí são as classificações que a gente teve melhor. Mas para conseguir, por exemplo, em 2020, o 5º lugar é uma dificuldade muito grande e a disputa é terrível, muito parelha entre as escolas de samba que estão desfilando no Carnaval maranhense. Eu quero crer que no 2023 seja mesmo nessa mesma seara, com um agravante, como eu disse ainda há pouco, e 5 escolas de samba estão com as suas estruturas cortadas no chassis, lá no Parque Independência. E como será essa feitura dessas alegorias? Então, de início, já pode-se dizer assim que essas escolas de samba já podem sair em muita desvantagem em relação às outras que estão com as suas alegorias intactas. Mas isso não é sinônimo do que vamos perder ou eles vão ganhar. Vamos para a luta. É verdade. Eu acredito que, assim como no Rio, né, existe às vezes algumas pessoas que não concordam com algumas campeãs, né, que às vezes como lá tem o desfile das campeãs, né, tem muito esse burburinho de nossa, mas não sei quem não merecia estar aqui, não sei quem não merecia estar aqui. Não vou te perguntar qual título que escola já teve que tu não concorda, mas eu queria te perguntar qual enredo o Império já teve que tu acreditou ali, não, dessa vez a gente vai ser campeão, assim, no comparativo, mas que ainda não chegou a hora. Eu acho que tivemos diversos enredos muito bons. Eu disse que um dos mais emblemáticos internamente para a gente foi 2002, quando o presidente havia falecido, mas o título foi Sorria que o Palhaço Vem Aí. Eu achei um enredo merecido uma classificação melhor, talvez até um título, e que não teve essa atenção por parte dos jurados. Mas eu acho também que são vários. Eu acho que o último de 2020, falando sobre a questão de Humberto do Maracanã, Império de Uguariatã era o nosso enredo. Eu acreditei também que ele poderia, até a escola fez um desfile muito bom, apesar de todas as escolas apresentam algum tipo de falha, algum deslize, né? Mas nós temos melhorado muito em Império Serrano. E nesse ano a gente estava uma escola muito compacta, que às vezes estava fazendo alguns buracos, e a gente fez uma grande apresentação. Eu acho que o enredo de 2002 e o enredo de 2020 mereceriam uma classificação melhor, quiçá até o título de campeão. Pra ti, Incansável, desses últimos. Claro que eu vou puxar meu saco. Acho que o ano de Dona Ana. Eu também concordo. O de Dona Ana babado, que veio falando da Ana Jansen e tal. Tinha uns carros agora que tinham movimentos, as caveiras saíam dos caixões e a galera não percebeu. Então são detalhes que a galera deve perceber. Prestar mais atenção, né, meu amor, na hora de julgar. De não tirar um ponto e não saber justificar. Porque vim dizer que uma comissão de frente não tem alinhamento, gata. É verdade. Hein? É cada não justificativa. Posso comentar, porque uma parte de mim é envolvida, mas... Ok. É cada justificativa que às vezes a gente fica sem entender, né? Porque aí quer tirar um ponto, mas quem é que tá julgando, meu amor? Tu sabe. Mas a pior justificativa é quando diz assim, não entendi. Tendo lá gente, acontece, né? Sabe? De, tipo, tirar ponto, tirar décimos, porque diz que não entendeu. E a maioria das vezes o jurado tem um tem o caderno, ler, né? O caderninho, não manda. De enredo e tal. Pois é. Mas, enfim, pra mim eu acho que era o Diana Jansen, merecia ali uma colocação melhor. Merecia também um título. Eu acho que o grande título vieram com muitos efeitos. Muitos efeitos. A escola veio linda. Perfeito. E pra ti? Pra mim, Ana Jansen e um destaque maior
Também para Via Sacra, as romarias. Foi Romaria do Maranhão e Império de Fé, né? É um tema muito babado, o samba tema também forte. não desmerecendo Humberto, mas eu achei que essas duas, pelo menos do meu ângulo, foi bem... Gostei também. Bem maior. Pois é. Enredo do Carnaval 2023 a gente já falou, né? Que é o Jornal Pequeno. Quer comentar um pouquinho sobre o enredo, do que a gente pode esperar e do que a gente não pode esperar da escola? Tem um samba para tocar, produção? O samba da Império, de 2023? Eu vou procurar, vamos ver aí. Vamos tentar. Me conta aí um pouquinho sobre o enredo 2023, o que a gente deve esperar. Em 2023, a Império SA vem com um tema muito forte. Aliás, a gente tem feito, nos últimos anos, uns temas muito assim, pujantes. Não fica atrás o de 2023. Uma sacada legal, o Jornal Pequeno ele foi fundado em 1951 pelo jornalista José Ribamar Bogéia, e hoje é comandado por Dona Hilda e a sua família. E o Jornal Pequeno sempre teve uma postura em prol da sociedade, de falar a verdade, sempre estar criticando os poderosos, enfim, tendo uma postura diferenciada. Por isso foi muito perseguido, sofreu muita tentativa de calar aquele grupo jornalístico, mas ele sobreviveu a essas tentativas, já está com 70 anos de fundação. E o Jornal Pequeno ele tem um hino, né, que fala doem quem doer, ou seja, ele dizia que eles falavam a verdade, tem essa postura, não importava as pessoas que estavam sentindo-se mal. Então a gente pegou essa sacada, né, e botou isso na temática. Então, 70 anos de Jornal Pequeno, doa em quem doer. E também um samba muito forte, com uma pegada muito boa, e a gente tem grandes expectativas e sonhos realistas do que a Escola de Samba vai fazer um grande carnaval em 2023, e mais uma vez, como eu disse, buscar a questão do título que tem tão sonhado para aquele bairro lá do Monte Castelo. Houve uma troca, né, de carnavalesco recentemente, né? O antigo precisou se afastar e aí está chegando um novo para dar continuidade. Mas como é que está a parte artística? Está tudo alinhado? Já tem os carros, está tudo desenhado? O carnaval no papel está pronto para execução? Se caso o governo aí mesmo marque a presença, a confirmação de que vai haver o carnaval, está tudo pronto? O novo carnavalesco precisou fazer alguns ajustes, teve algumas mudanças. Como é que está na questão artística? O nosso ex-carnavalesco, o Wilson Bozó, é uma pessoa que já estava conosco já há 6 anos, e é um carnavalista já consagrado, já com vários títulos no nosso estado, muito respeitado na nossa sociedade e do mundo carnavalesco. Entretanto, ele teve que fazer uma tese de doutorado, fazendo uma faculdade aí do exterior, e teve que dedicar aos estudos dele para concluir essa tese. E pediu para a gente que ele não poderia mais continuar com a Escola de Samba em virtude dessa situação. Ora, sabendo disso, a gente procuramos uma outra pessoa de igual quilate para que pudesse conduzir a direção artística da Império Serrana. E nós convidamos e foi aceito o Sebastião Cardoso, que também, igualmente, na parte, digamos assim, cultural e artística, de talento, o mesmo nível. Nós não sofremos solução de continuidade e já tinham feito pelo Wilson Bozó, digamos, a distribuição das alas, a sinopse para a questão do samba enredo. E o Sebastião, vendo esse material, inclusive o Bozó se mostrou à disposição para contribuir com alguma outra coisa que fosse necessária. Mas cada profissional tem uma ideia, então tem a sua visão artística, e o Sebastião já fez uma adaptação na sinopse do samba, e já fez também a distribuição, uma nova distribuição na visão dele, da distribuição da escola da Avenida. Então, agora, ele está trabalhando, porque o que está nos atrapalhando bastante foi aquilo que eu falei ainda há pouco, é a questão da
da definição do carnaval. Porque você fica trabalhando assim com uma incerteza. Mas a missão dele agora, do Sebastião Cardoso, é ver a questão dos carros alegóricos desenhados e também a questão das fantasias, de todas as... Houve até uma reunião da diretoria da Império Serrana com todo o segmento da escola e ficou acertado que também deveria ter já um protótipo dessas fantasias. Estamos trabalhando nisso. E eu acredito que em breve espaço de tempo a gente já estaremos com esse material em mãos. A escola de samba teve uma modificação na questão do seu enredo, porque agora o Sebastião, na visão dele, a gente vai buscar a questão digamos assim, do jornal lá na sua origem. Desde a questão de Roma, do voto de 11 a 44 antes de Cristo com Júlio César, quando lá em Roma já tinha escrito umas inscrições para anunciar as notas do governo, um material chamado Acta Diurna, que era feito divulgação desses informes do governo. Já na China, já se fazia uma divulgação através do chamado tipão. Então, já no caso brasileiro, a Gazeta do Rio de Janeiro foi um dos jornais mais antigos, 1808, salvo engano. Então, Sebastião. Já a questão, já no século, por volta com a questão da Gutenberg, da imprensa, já foi feito os primeiros jornais, aí sim, que foi surgindo os primeiros jornais da questão escrita. Então, o Sebastião está buscando esses resgates que até então não tinha sido feito, digamos assim, da outra visão artística, e aí implementando a distribuição da nossa escola através dos cadernos de jornal pequeno, na área de esporte, na área de lazer, na área da cultura. Então, esses cadernos que serão mostrados na avenida, numa visão da parte, digamos assim, como era escrita mesmo, e já outro na parte digital, como o jornal tem sido feito hoje, que ele colabora ou concorre com as duas facetas, seja ela escrita no modo tradicional, ou seja ela de forma midiática nos meios de comunicação de massa. Então, mas em síntese, essa que vai ser a visão da escola de samba desfilando. É claro que, falando assim, parece uma coisa muito simples, mas são diversos detalhes que serão apresentados, só vão ser vistos na hora mesmo, que nem eu mesmo sei como é que vai ser essas questões da ideia do carnavalesco. Mas a gente está bem servido, entendeu? E a gente agradece aí a participação do Wilson Bozó durante esses 6 anos que esteve na escola de samba, e dando boas-vindas ao Sebastião Cardoso, que já trabalhou conosco na Império Serrano, e também o carnavalesco vencedor. Só para ter uma ideia, ele já tem aproximadamente 6 ou 6 títulos de campeão do carnaval maranhense. Então, é uma pessoa extremamente experimentada, experiente, e que tem uma visão muito boa. Já teve conosco lá diversas reuniões discutindo com o segmento da escola, e já apresentou essa visão que ele já tinha, né? E que vai ser concretizada na avenida. Quiçá a gente sai de lá com um título de campeão desta vez. Arrasou. Estamos na torcida. Vai dar certo. Alô, Império! Ó, gente, samba 2023. Babado. O teu pequeno E princesa. ele tem sido justo em todas as suas coisas. Está de casa. Extra, o Império chegou, a furacão Vamos começar os quadros? Vamos lá. Primeiro quadro, vamos lá. Expliquei pra galera. Olha, a gente vai fazer os quadros agora, tá? O primeiro quadro que a gente vai fazer é o Joga na Fogueira, certo? Você vai dizer pra gente uma situação, alguma coisa que aconteceu durante esse período que você tem na Império, ou mesmo no São João. Um perrengue, alguma coisa que aconteceu que você vai jogar na fogueira, ou pra queimar, ou só pra jogar mesmo, lá no fogo Deixar apagado. brilhar. Uma situação. Uma situação que eu, digamos assim, jogaria na fogueira, é que a gente precisaria, sei lá, eu acho que, você vê que vem na minha mente aqui,
Sei lá, pode ser até uma sugestão para o próximo concurso. Algo que tu queira explanar. Seria talvez uma situação em que nós pudéssemos ter digamos assim, um planejamento por parte do governo do estado, do município, muito antecipadamente, para que as escolas de samba pudessem se preparar melhor para o carnaval. Então, digamos assim, essa falta de traquejo do poder público para com as entidades carnavalescas de forma antecipada, eu jogaria na fogueira. Perfeito. É isso. A gente tem outro quadro que é Se Não Brilha, Corta. Eu vou te dar uma situação e se tu acha que aquilo é positivo, tu deixa brilhar. Se for negativo, aí tu corta. No Rio, né, existem os ensaios de comunidade, que vão às alas, que vai todo mundo. E lá a distribuição de fantasias é muito mais controlada, né? Tem cadastro, tem toda uma rigorosidade. Aqui em São Luís, a gente percebe que, por mais que as escolas sejam de comunidades fortes, mas parece que as comunidades não abraçam muito, né? Como lá no Rio a gente vê a comunidade mesmo levantando a bandeira, gritando e tal. E aí a gente percebe que, às vezes, no dia do desfile, tem uns rapazes e umas moças chamados caçadores de fantasia na passarela, que aparecem ali na última hora, querendo ali uma fantasia. O que tu tens a me dizer sobre os caçadores de fantasia na passarela? Tu deixa brilhar ou tu corta? Corta. Tu queres explanar o motivo? Porque eles são meros oportunistas e isso atrapalha o desenrolar da escola, porque não tem compromisso com nada, aí vão de qualquer jeito, não tem aquele calçado, não tem a bermuda que seja de acordo com a fantasia, eles já chegam lá. Então, a gente na Império Serrano, há uns tempos atrás, a gente já está, digamos assim, eliminando essas questões. O problema é que, às vezes, alguns diretores de ala, isso acontece praticamente com todas as escolas de samba. Aí o diretor de ala, às vezes é amigo dele, aí sabe como é que é, aquela empolgação naquela animação, e aí, às vezes dá. Mas isso aí é errado, entendeu? É a coisa que deve ser banida do nosso carnaval. Eu já fui. Caçador. Já foi. Até hoje, criança. Isso aqui, ó, carnavalesco, prestem atenção. Isso aqui aparecer em barracão, vão escondendo roupa de destaque, de carro, porque isso aqui tem um vício. A incansável, ela quer passar em todos os carros. Então, você é carnavalesco de alguma escola de samba, se vê ele em barracão, esconde. Esconde. Que ela menina, ela destrói os carros tudinho sambando. Mentira. Destrói. Eu já peguei fantasia de carro na passarela na hora do desfile. Ó, viu? Cheguei assim, ei, tem roupa pra passar. Aí tem, mas eu quero passar no carro, tem aí. Ó, vão dar um jeito. ela ainda é E exigente. eles sempre encontram roupa pra me passar. Já passei em algumas escolas. Na hora, assim, na hora lá, eu sempre vou com um sapatinho preto, que é o truque do... É o truque, que eu já sei como é que funciona, né? Aí vou com um sapatinho preto, um shortinho, uma legzinha por baixo da minha bermuda. Qualquer coisa pra um amigo meu e eu desfilo com a roupa que me dão. Gente. Mas também já fui de manhã em barracão. Eu sou assim, eu saio catando, eu saio caçando mesmo. A caçadora. Teve ano que eu passei tipo em 3, 4 escolas de samba, assim, uma atrás da outra. Loucura. É incansável, né, querida? É incansável, né? Tu tem algum Se Não Brilha, Corta? Eu tinha, mas me sumiu. Ela tá com essas amnésias. Eu nem anotei, era pra ter anotado. Então a gente pode ir pro próximo? Pode. Se tu lembrar, tu... Eu volto. Tá? O próximo é 8 ou 80. A gente vai te dar 2 opções e tu escolhe. Não, isso. Se quiser justificar, se não, a gente pula na fogueira também. 8 ou 80. São João ou Carnaval? Pergunta difícil. Adoro. São João ou Carnaval? Olha, eu prefiro Tempo São na João. tela. São João. São João. Drig. Cantar ou gestão, dirigir, presidência? Cantar, porque, veja, os grupos que eu já participei de vários grupos, eu não citei aqui, né? Mas já Boi do Mãe de Castelo, da Iva Saldanha,
Meu Deus, pra me lembrar aqui outro grupo que eu participei. Até o Boi de Matraca, Tapera do Maracanã eu já participei também, que engraçado, eu tenho mais facilidade de fazer toadas de boi de matraca do que do boi de zabumba. Hein? Sério? Porque Tá talvez tenha a própria Mas origem. talvez mesmo. seja influência da tua infância. E também lá o boi da Vila Embratel, boi lá da São Cristóvão. Então eu já participei de diversos grupos do grupo, né? Mas todos esses grupos, eu sou um cantor profissional. Então você não tem aquela preocupação de estar arrumando grupo. Você tem a obrigação de estar cantando e fazendo o melhor que você possa fazer. Então, cantar é muito mais fácil do que dirigir uma entidade. As cores do boi da fé em Deus também é verde e branco? É. E aí eu te pergunto, verde ou branco? Ela é Hoje eu vim pra destruir. Verde ou Eu branco? tô chocada. Eu acho que as duas cores são muito bonitas, né? Mas eu fico com o verde. Pronto, esperança. De tá um mundo vendo? melhor. A Diga, produção tem um 880. 880. Diga aí, produção. Ou a zabumba do Bumba? A caixa da a caixa da bateria bateria. ou Não. a zabumba do Bumba Não, a Boi? caixa da bateria. A caixa A caixa da bateria, que é o filho que Ó, tá regendo. Tu tem acabei de alguma esquecer de novo, meu Deus. Eu ia perguntar. Tá, não, lembrei. O enredo da Ana Jansen ou o enredo da Via Sacra? Da Romaria. Não, eu fico com a Romaria. Da A Romaria, Maranhão é. é muito mais. Ai, me perdi agora. Tá vendo? É, minha vez. O que eu ia botar aqui a gente já perguntou. Ai, enredo patrocinado ou enredo homenagem? A impressão nunca teve sorte de ter um enredo patrocinado, pelo menos que eu tenha conhecimento, né? Mas se tiver um enredo patrocinado, ele depende muito do que está sendo... Do patrocínio. Do patrocínio e do que está sendo homenageado, porque tem patrocínio que atrapalha. Ele pode atrapalhar a visão criativa de solta de uma escola de samba, né? Mas também pode ajudar, porque é a parte financeira. Então, depende. Mas a gente, se tivesse um enredo patrocinado, a gente iria pensar muito seriamente de como, porque você teria uma fonte de rede. Aí ia conversar. Eu acho que se tiver um enredo sobre alguma bebida energética, a gente já pode materializar na Incansável. Tá aí. É sobre, tá isso, aí. tá aí. Empresas aí de bebida energética. Vamos entrar em contato. né? Que esse patrocínio vem. Tem que vir. E vem com E força. vem forte. Ou então alguma coisa Vem de com alguma asas. agência de eletricidade, de energia elétrica, alguma Vem coisa, também, ó. companhia elétrica. Vem aí na Incansável, que É. ela gera enredo. É sobre. Tem mais algum? Carnaval do Rio de Janeiro ou Carnaval de São Luís? Mentira. Não, de São Luís, sem dúvida nenhuma de São Luís. São Luís. É sobre o inferno. E a produção, tem alguma pergunta hoje? Alguma situação? Tá flying, tá, Hoje ela tá tá- tranks, tá tudo claro. Tá tudo bueno. bueno. E aí, gente, estão gostando? Gostaram da entrevista de hoje? A gente quer te agradecer, Nélio, pela participação, E por ter vindo paciência. aqui no nosso espetáculo. No nosso Nosso estúdio, Helena Leite. que a gente nem citou, né? O nome do estúdio aqui, o nome do nosso estúdio batizou de Helena Tem Leite. que botar no roteiro pra gente lembrar mais Pra gente cedo. lembrar sempre. E é isso, muito obrigado pelo convite, por ter vindo, pela paciência de gravar com a gente essa loucura, essa coisa frenética que nós somos. Aham. E é isso. Desejar para toda a família imperiana, né, toda a família imperial, sucesso nesse Carnaval de 2023 e que a gente consiga alcançar posições mais altas, né? E um aviso pro coreógrafo da comissão de frente, pra ele me dar um papel de destaque na comissão de frente. Tá? Porque eu quero ser. O meu sonho é ser carregado numa comissão de frente. Entendeu? Manda esse recado aí pro Mas tu não já coreógrafo. o Ok. coreógrafo me disse Muito aqui... obrigado, gente. Tem todos os favores. Vai me cortar, vai me silenciar. O coreógrafo me disse aqui no ponto eletrônico que tu já foi carregado sim, porque na Mas eu Via quero ser de Sacra tu novo. foi a cruz. Oh, meu Deus. Eu era Léo Câmara, comenta Eu aí. era a cruz da minha sacra. Porque a gente tinha uma cruz, só que na hora a cruz não deu certo. E aí o que o coreógrafo fez? Que ele tá me dizendo aqui no ponto eletrônico. Jesus, né, carregou a humanidade nas costas. Aí fez o Jesus conceito. era Léo Câmara carregou a cruz, que hoje eu carrego.
aqui É nas sobre costas. tudo Então, já bueno. foi carregado. Tem que ver outra situação Tá agora. bom. Então é isso, a gente quer te Quer água, agradecer. quer banhar? A gente quer te agradecer. Quer agradecer, né, por ter aceitado o convite, né? Que se estenda aí Pros pros próximos. próximos, né? Quando tiver alguma coisa para quiser precisar da gente, nós estamos sempre disponíveis também, essa troca, né? Voltaremos com. Vamos providenciar um episódio na quarta-feira de cinza, né? Ixi, ia ser babado. Ixi, já quero. Ai, O pessoal da vamos- produção aí vamos já aumentar vai. a banca. Não vai nem dormir hoje. Vamos aumentar a banca, trazer só as campeãs. O desfile das campeãs vai ser Vai ser aqui. Pronto, é sobre tudo bueno. Aplausos, eu quero. Aplausos, Ti. Arrasou, bonita. PQP. Então é isso. Obrigado. Queres dizer mais alguma coisa pra finalizar? Eu queria agradecer em nome do Império Serrano esse convite tão honroso para a nossa entidade e participar desse bate-papo aqui muito animado, muito agradável e colocar à disposição nossa e também da nossa entidade para outros eventos, outras situações que quiserem nos convidar, a gente estaria à disposição. A gente dá tanto valor aqui para esse nosso bate-papo que hoje nós estavam com uma reunião já agendada lá com o pessoal da Liga da Escola de Samba, lá para o CEPRAM, mas a gente teve que declinar dessa reunião importante, pedimos para um outro colega nosso participar da referida reunião, mas para não desmarcar o compromisso hoje já assumido aqui, por questão de dar valor, e a questão da questão do compromisso que já tinha assumido, a gente não costuma estar, digamos assim, desprezando ou adiando o compromisso, já que já estava acertado. Finalmente, desejando sucesso, aqui aos colegas aqui que compõem essa bancada aqui conosco, e que a gente esperamos voltar na quarta-feira de cinza aqui, já com o título de campeão para o Império Serrano. Muito obrigado. É isso. Mais uma vez, obrigada. A gente que agradece agora em dobro, né? Passado, chocado. Olha, o podcast tá crescendo. Então, tu fica. E aí, tu vai ficar de fora, tu vai recusar o convite? Aí, recusa pra coisinha, te ver. aprende. É isso, gente. Então, obrigado. Beijos, tchau. Meu império é de fé, Carregado de axé, Em nome do Pai. do menino Jesus. Sigo carregando A minha cruz. Siga, criança, compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso. Solta o som, DJ. Resistência incomodando os coronéis, rebeldia nos quartéis, alavancou opiniões, coragem, a língua de trapo, não perde o compasso, o órgão das multidões, o teu pequeno cresceu, pois é. Eu já quero começar isso aí.